Ainda dentro dessa questão dos efeitos imediatos dos atos das partes e da exceção criada pelo parágrafo único, eu tenho algumas considerações a respeito. Eu acho que há outros atos também, sobretudo bilaterais, que também não produzem efeitos imediatamente tão logo sejam apresentados em juízo. Mesmo que as partes voluntariamente produzam bilateralmente aquele ato, somente depois da intervenção do juiz é que de fato essa declaração bilateral de vontade passa a produzir o efeito que se esperava dela. Vou dar um exemplo. Quando as duas partes celebram um acordo, a transação é um instrumento de extinção do processo, de extinção daquela obrigação que está litigiosa. O que as partes querem quando fazem um acordo é pôr fim à demanda. Ocorre que, como nós estamos dentro de um processo judicial, ele tem que terminar. E o processo só termina com sentença. De modo que, mesmo nesse caso do acordo celebrado voluntariamente entre as partes, sem nenhuma intervenção do juiz, caberá ao juiz homologar esta transação e, portanto, fazer com que esta transação, inserida na sentença homologatória, seja a razão para a extinção do processo. É nesse sentido, portanto, que eu acho que o código deu uma derrapadinha, porque não é verdade que só a homologação da desistência é que é exceção àquela ideia de que os atos produzem efeitos imediatos. Há outros atos das partes que também precisam da integração do magistrado para poder valer, porque a gente precisa pôr um fim ao processo. E como a transação, assim como a desistência, também são modos de extinção do processo, a gente tem que ter a integração, a intervenção do magistrado, não propriamente para fazer o acordo valer, mas para pôr fim ao processo motivado pelo acordo. Então, no caso do acordo tem mais um probleminha. Esse acordo, ele só valerá como título executivo, como se fosse um contrato, após a homologação do juiz. Antes, ele é uma mera declaração de vontade. Mas para valer como título executivo, ele precisa mesmo da manifestação do magistrado. Então, essa é uma observação importante para a gente entender esse capítulo dos atos das partes. O artigo 201 é muito singelo. Ele diz que as partes poderão exigir recibo das petições, dos arrazoados, ou seja, toda manifestação da parte no processo deve vir acompanhada de um recibo, de um protocolo. Isso hoje, gente, é absolutamente dispensável, porque nos processos digitais, as manifestações das partes, elas automaticamente geram recibos e autenticações digitais. Então não precisa disso, né? É uma informação boba. E no 202 está escrito que é vedado lançar nos autos cotas marginais, ou seja, manifestações espalhadas ou interlineares, portanto no meio das linhas, as quais o juiz mandará riscar, aplicando pena ao advogado que fizer isso. Gente, não tem mais petição nenhuma escrita para você fazer cotas, não tem mais processo físico para você ficar dando cota à caneta. Portanto, é uma regra também que foge aquilo que é a prática, aquilo que é a realidade atual desse nosso sistema que é todo digitalizado. Portanto, o 201 e o 202 trazem regras quase que dispensáveis, tá bom? A seguir, então, a gente vai ver os atos do juiz. E aí, gente, tem história para contar, tá bom? Um abração para vocês.